Tudo certo? O tema do vídeo de hoje vai ser desmatamento, né? A gente sabe que há muito tempo o ser humano vem degradando o meio ambiente de diversas formas, né? Então, quando a gente fala de desmatamento, a gente fala necessariamente da derrubada aí de florestas. Mas por que o ser humano derruba florestas, né? A gente tem que compreender que existe todo um processo histórico que vai culminar aqui na derrubada das florestas. Um dos principais motivos para a derrubada dessas florestas é justamente a expansão da atividade urbana e também da agropecuária. Lá nos primórdios, né, da humanidade, o ser humano não passava de um ser nômade, ou seja, ele se deslocava de um ponto para outro. Tinha alimento aqui, a gente vai ficar por aqui. Surgiu alimento lá do outro lado, eu vou curtir uma outra praia, eu vou para outra vibe, eu vou caçar, eu vou buscar alimento em outro lugar, já que aqui não tem mais. Então o ser humano ele ficava, né, em um ponto, depois ele migrava para outro, e para outro, e para outro. Aí acontece algo interessante, né, que é a revolução agrícola, né, ou a domesticação de plantas. Né? Então o ser humano percebe que ele consegue domesticar animais e ele consegue também, né, domesticar aí as plantas, né? Então ele consegue plantar, produzir o próprio alimento, ele não precisa mais ficar se deslocando de um lugar para outro. Não necessariamente que todos os seres humanos que viviam, né, no nosso planeta do nada vão começar a parar isolados aí nos locais, né? Uma parcela dessa população começa a se transformar numa população que nós chamamos de sedentária. Né? O sedentarismo começa a surgir aí no nosso mundo. Mas o que é o sedentarismo? É o momento da história em que o ser humano ele começa a se estabelecer em locais fixos, ele não fica migrando mais para outros lugares. Né? Então, essa fixação permitiu ao ser humano estabelecer morada, acumular objetos e também a expandir a sua prole, ou seja, o número de filhos, todo esse contexto. Né? O crescimento, né, da população culminou numa necessidade cada vez maior de recursos. Né? E esses recursos vêm da onde? Vêm da natureza. E aí o que vai acontecer? O ser humano vai ter que começar a expandir as suas áreas agrícolas para as florestas, as vilas se transformam em cidades, as cidades aí ficam cada vez maiores, atraem cada vez mais pessoas, aí a população tende a crescer bastante. Quanto mais pessoas nós temos mais recursos do meio ambiente a gente vai precisar. Né? Então o desmatamento ele é o resultado da própria expansão urbana, né? E também da própria expansão das técnicas que foram desenvolvidas pelo ser humano. Né? Quanto mais técnicas o ser humano cria, mais recursos ele consegue obter da natureza. Antes, lá quando ele era nômade, ele era determinado pelo meio ambiente. Agora que ele passa a ser sedentário, começa a viver aí nas cidades, ele começa a ser um agente que determina a natureza e não mais é determinado por ela. Ou seja, ele utiliza a natureza ao seu favor. Né? Isso é positivo? Sim. Por quê? Porque o ser humano evoluiu muito a partir disso. É negativo? Também, porque graças a essa evolução, os recursos do nosso planeta foram sendo retirados de maneira gradativa e numa quantidade cada vez maior. Né? Tanto é que a gente vai passar por períodos ali da pré-história, com desenvolvimento do ser humano, depois a gente vai passar por períodos mais evoluídos, como os períodos ali dos grandes impérios, Grécia, Roma, depois a gente vai para o feudalismo, renascimento, enfim, são vários momentos da história, cada um com a sua forma de explorar o meio ambiente. Né? Mas com a urbanização e o advento da industrialização, que são dois elementos que estão conectados, né, a população veio em massa para os centros urbanos, a população dos centros urbanos cresceu muito. E essas cidades começaram a expandir em direção às grandes florestas. Um exemplo clássico, o litoral brasileiro, a Mata Atlântica. Hoje, se a gente pegar o mapa lá de comparação da chegada dos portugueses com o que nós temos hoje, em torno de 5 a 7% apenas da vegetação da Mata Atlântica resta no nosso país. Né? E o que devastou a Mata Atlântica? A expansão urbana, porque a maior parte da população brasileira hoje vive no litoral, né, nas regiões próximas ao litoral e no litoral, e também as práticas agropecuárias, porque a população ela tende a aumentar, então há uma necessidade cada vez maior de alimentos.
e a expansão da fronteira agrícola, né, hoje, que vai em direção, inclusive, à região norte do Brasil, já está afetando a Amazônia, afetando diretamente o Cerrado, o Pantanal. Então, várias são as formações vegetais que sofrem com a expansão urbana e também a expansão das atividades agrícolas. As florestas temperadas hoje são um dos biomas mais afetados justamente pela expansão urbana, principalmente lá na Europa, né? Então é uma região que apresenta aí 4 estações bem definidas, tem um clima bacana, um clima legal para viver, né? Verão, inverno, primavera e outono, e você consegue ter uma boa vida numa região dessa, né? Então, o desmatamento nada mais é do que o resultado da expansão das técnicas humanas e, claro, a busca pela boa vida, né? Porque essa necessidade que nós temos pelo consumo, é claro que é o resultado de um sistema político e econômico que está vigente, que é o capitalismo, mas antes mesmo do capitalismo nós já moldávamos a natureza, já utilizávamos os recursos da natureza em nosso benefício. É comum hoje a gente perceber que existe um crescimento da preocupação com aspectos relativos, por exemplo, ao desmatamento, né? Então, o crescimento da população relacionado ao meio ambiente despertou, de certa forma, aí, não só das pessoas, mas também de grandes corporações, uma certa preocupação com os aspectos ambientais, né? Então, as empresas hoje elas buscam se integrar e estar inseridas na sociedade de acordo com alguns elementos que são essenciais, né? Então, códigos ambientais, leis ambientais foram inseridos para tentar coibir aí esse desmatamento massivo. A gente sabe que no Brasil hoje, principalmente, a gente está passando por um caos ambiental, né? As queimadas na região norte, queimadas na região central, ali no Pantanal, por exemplo. Então a gente tem vários elementos que estão contribuindo para levar aí a uma degradação massiva do meio ambiente. A gente sabe que se a floresta amazônica deixar de existir, provavelmente vai começar a faltar água aqui para nós na região sul, por exemplo, região sudeste, né? A gente já tem exemplos de alteração climática que estão diretamente relacionados ao desmatamento, já que as plantas elas liberam muita umidade para o ar através de um fenômeno chamado de evapotranspiração, que é a transpiração das plantas. A própria Amazônia ela dá origem aos chamados rios voadores, que são grandes quantidades de umidade que são jogadas para a atmosfera. Então, necessariamente você precisa compreender aí que a expansão humana, tecnológica, científica, ela também é um fator aí de degradação, porque quanto mais nós evoluímos, mais recursos e mais formas de explorar a natureza nós encontramos. Isso é positivo? Talvez, é negativo também, né? Então, hoje, quando a gente fala principalmente do aspecto industrial, porque a degradação ambiental ela aumenta muito a partir da Revolução Industrial, hoje existem formas, né, de reduzir o desmatamento, né? Por exemplo, a criação de parques ambientais protegidos por lei. As empresas, muitas hoje, buscam certificação, como por exemplo a ISO 14000, 14001, que são órgãos que dão, digamos assim, normativas para as empresas, dizendo assim, você tem que agir dessa forma, dessa forma, dessa forma, aí você vai ser reconhecida como uma empresa que respeita o meio ambiente, né? Então, a certificação ambiental, ela é uma das formas que as empresas têm de mostrar para a sociedade que elas estão interessadas, digamos assim, em preservar o meio ambiente, né? Existem diversas formas de empresa, e, claro, existem certificações diferentes, né? Por exemplo, antes você retirava a floresta nativa, agora você tem áreas de reflorestamento, pinos, eucalipto, por exemplo. Tanto é que algumas plantas nativas elas são proibidas por lei de serem exploradas. Então você tem esse aspecto a ser levado em consideração. As próprias políticas públicas hoje elas são responsáveis por, digamos assim, dar uma estabilizada e uma contida aí no desmatamento, porque as atividades econômicas atreladas ao sistema capitalista que visa o acúmulo de capital, elas se preocupam mais com o acúmulo e a junção ali de valores em capital, dinheiro, né? Quanto mais dinheiro você conseguir, melhor dentro do sistema capitalista. Então as atividades agrícolas, atividades industriais, todas as formas de atividades econômicas, como por exemplo as voltadas ao extrativismo, dos 3 setores, primário, secundário e terciário, todas essas atividades econômicas, elas geram um certo impacto
ao meio ambiente, né? E o desmatamento está diretamente ligado a essa expansão. Então a indústria fomenta o desenvolvimento da urbanização, naturalmente a população das cidades ela tende a crescer, mais recursos são necessários e mais a gente vai ter que desmatar. Então o desmatamento ele é o resultado direto das ações humanas e da própria evolução humana, né? Porque os indígenas, por exemplo, viviam em meio à floresta, eram seres integrantes, ou seja, integrados à própria natureza, né? O europeu, esse indivíduo que vem e ocupa os territórios, ele já tem uma ideologia totalmente diferente de colocar a natureza aos seus serviços, né? E obter o máximo possível, né, de benefícios dessa natureza, independente de causar aí dano ou não. Então hoje, se a gente parar para analisar, se pararmos para analisar, aí, a boa parte dos países do mundo já estão com seus biomas aí seriamente afetados. No Brasil, nós temos, inclusive, 2 biomas que fazem parte aí dos chamados pontos quentes de vegetação, ou hotspots, né, que são o Cerrado e a Mata Atlântica, que já tem aí grande parte, né, de todo o seu território de ocupação devastado, principalmente por atividades relacionadas à agropecuária e também à urbanização, né? O foco principal para a redução, né, digamos assim, desse desmatamento seria a implantação de políticas públicas restritivas, né, que possam controlar o desmatamento, né, seja na área industrial, seja na área urbana, na área rural, né? E também as próprias empresas que buscam um diferencial de mercado, e a certificação ambiental pode ser um caminho, né, para essas empresas buscarem agregar aí valor aos seus produtos e também atrelar aí o desenvolvimento econômico às questões ambientais, né? Então é interessante a gente pensar que o desmatamento ele é o resultado da expansão humana, científica, econômica, social, né? E que existem caminhos, sim, existem caminhos para que possamos controlar essa expansão aí desenfreada da exploração aí dos diferentes biomas aí do nosso planeta. Por enquanto era isso, espero que tenha ficado claro. Valeu, falou!